Seguindo nossos estudos aí sobre as partes componentes do texto científico, a aula de hoje é sobre o desenvolvimento. Um dos assuntos que nós utilizamos para desenvolver o nosso texto científico é o referencial teórico. O referencial teórico é construído a partir da revisão da literatura. Então é no referencial teórico que eu vou elencar os principais assuntos, as principais teorias da tese que eu estou defendendo, na construção do meu tema de pesquisa. Isso também consiste em referenciar essas teorias. Então eu vou citar os nomes de todos os autores fundadores que concordam na defesa dessa tese e também vou inserir pontos de vista contrastantes para que haja essa discussão benéfica do texto científico. É importante relacionar também no referencial teórico trabalhos correlatos que já foram realizados sobre o seu tema, sobre o seu viés, porque isso vai dar uma dimensão para o leitor de qual é o diferencial da sua pesquisa. E importante também a diversidade de fontes para compor o referencial teórico. Utilizar livros, artigos, documentos em meio eletrônico, colocar bastante definições para nortear a leitura, imagens também, por que não? E utilizar obras recentes, trabalhos mais atualizados. E 3 dicas importantíssimas que nos ajudam à redação do referencial teórico, depois de toda essa coleta e depois de toda essa organização de informações, é utilizar técnicas de resumo, de resenha e de paráfrase. Eu vou deixar aqui como indicação uma leitura, Português Instrumental, do João Bosco de Medeiros. Ele tem um capítulo nesse livro só sobre técnicas de resumo. Então ele indica 4 técnicas de resumo que você pode utilizar enquanto está lendo, grifando e fichando os livros, os textos que vão compor seu referencial teórico. Generalização, invenção ou construção de ideias, que é a técnica da paráfrase, que é você ler, introjetar aquela informação e escrever com as suas próprias palavras, livremente, com seu repertório, usando sinônimos, recriar aquilo que você leu, mas claro, sendo fiel ao autor original. Essa é a paráfrase. Uma técnica de resumo interessante que ele recomenda é a seleção e combinação de tópicos frasais. Vocês sabem que os tópicos frasais são as principais frases de um parágrafo. Geralmente é a primeira frase que introduz o parágrafo, se o parágrafo é escrito do geral para o particular. Então você vai grifar as primeiras frases de cada parágrafo, se o texto é dedutivo, e depois você vai compilar essas frases e organizar, que é o que a gente faz quando grifa aquela informação mais importante. Se o texto for indutivo, se o autor começar os seus parágrafos exemplificando e aí fechando com a ideia principal, o tópico frasal vai ser a última frase do parágrafo naturalmente. Então essa é uma técnica de enxugamento. Apagar elementos supérfluos também, como advérbios, adjetivos, exemplificações extras, você consegue também fazer isso como técnica de resumo. E a resenha é quando você agrega a sua voz à voz dos autores fundadores. Então, vez ou outra, entre um parágrafo e outro, uma citação e outra, você pode fazer a citação indireta, que é a técnica da paráfrase, ou você pode recortar uma frase de efeito diretamente do autor, entre aspas, e aí você vai gerar um comentário, que é o que a gente chama de resenha, que é um resumo crítico. Então você vai costurando a voz dos autores fundadores da sua pesquisa com a sua voz e você vai construir então a redação do seu referencial teórico. Essa é a dica. Bons estudos e até a próxima aula.